uma noite de festa. Mas como que pode ser uma noite de festa se o meu dia foi tão difícil? Mas você está na presença do Senhor e há uma abundância de alegria para a tua vida. E onde há abundância de alegria, há festa, irmão. Então, sinta-se no lugar onde você pode glorificar, você tem a liberdade para adorar, você tem a liberdade para exaltar o nome do Senhor. E eu convido você também que está nos acompanhando através dessa live, através desse culto, que você também adore. Você que possa estar na sua casa, no trabalho, como muito também nos acompanham, até indo do seu trabalho para casa. Às vezes alguns estão no ônibus, alguns estão no trem, no metrô. Nesse, como diz, mundão aí no Brasil, muitos que nos acompanham, você também tem toda a liberdade para adorar a Deus nessa noite. Irmãos, eu quero lhe trazer uma palavra simples, mas uma palavra que vem de encontro ao vosso coração. Eu meditando, algo assentou ao meu coração nessa noite. Eu estava ali, irmãos, sentadinho, quando a Thaís estava ministrando aqui o louvor. E os louvores, eles já confirmaram tudo aquilo que eu estava esperando. E havia, irmã Grazi, uma brincadeira que nós fazíamos ainda quando éramos jovens. Nós brincávamos e dizíamos assim, ó, toque, toque. E a pessoa sempre respondia, quem está aí? Quem é? Nessa noite, irmãos, por uma forma espiritual, foi dito, toque, toque. E aí você diz, mas abrir o quê? Abra o seu coração nessa noite de uma forma que você nunca abriu. Abra o teu coração de uma forma que você jamais ousou fazer. Porque o que Cristo quer que nós tenhamos é uma intimidade. E a palavra que Deus tem para nós hoje fala sobre intimidade. Eu quero que você, juntamente comigo, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Versículos de número 23 e 24. Aonde diz assim, eu estarei aqui lendo na minha tradução, mas você pode estar acompanhando através da mídia digital, através da sua Bíblia. Quem sabe aqueles que estão até longe, não estão, mas pode estar acompanhando com o seu celular, faça. Diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25, para nós estarmos finalizando. A mulher então disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Irmãos, todos nós aqui conhecemos esta passagem. No capítulo de número 4 do Evangelho de João, nós vemos aqui, irmãos, Cristo, ele dizendo assim para os seus discípulos, olha, vocês vão fazer algo. Ele vos deu uma ordenança. E essa ordem é para que eles pudessem ir em outro lugar, em outra cidade, outra cidadela, para que ali comprassem. Eu vou aqui parafrasear. Ele disse assim, olha, vocês vão lá para comprar algo. Me deixa um pouco a sós, porque eu quero estar a sós.
Nós acompanhando os evangelhos, seja ele de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos momentos na qual Cristo, na qual Jesus, ele se aparta dos seus discípulos, para ele ter um momento a sós com Deus. E quem sabe ali os seus discípulos estavam querendo estar próximo de Jesus. Eles queriam estar próximo, mas Jesus disse: vai lá. Então ele caminha para um lugar, e esse lugar é um poço. E esse poço é denominado Poço de Jacó. Todos nós sabemos aqui quem era Jacó. Jacó era um patriarca, um homem que lá atrás vivenciou experiências com Deus, experiências dessas marcantes, na qual ele fugindo, ele está no meio do deserto, coloca uma pedra sobre a sua cabeça, como se tivesse um travesseiro. Às vezes, irmãos, nós estamos com a cabeça no nosso travesseiro, mas a nossa consciência está tão pesada. E ao contrário, o que era pesado era a pedra, mas graças a Deus ele teve uma experiência. E nessa experiência ele viu uma escada e via anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Essas eram as experiências. E Cristo, quando estava neste lugar, ali havia uma personagem. Não se diz o nome dessa personagem, mas diz que ela era de uma cidade de Samaria. Ela era uma samaritana. E essa mulher, o que ela faz? Ela olha para Jesus. Jesus olha para ela. Para quem não sabe, e tem alguns aqui que estão recém-convertidos, havia uma discussão, havia uma contenda, havia uma briga entre os judeus e os samaritanos. Isso lá atrás. Eu não quero aqui entrar nos pormenores dessa discussão. Então, os samaritanos, eles não tinham intimidade com os judeus, assim como os judeus também não tinham intimidade. Eles eram o mesmo povo, eles eram irmãos, vamos dizer, sanguíneos, professavam a mesma fé, serviam o mesmo Deus, mas não tinham intimidade entre eles. Jesus então, ele de uma forma muito diferente, irmãos. Se você for acompanhar a palavra de Deus, você vai ver que a forma na qual ele adentra em um diálogo com aquela mulher é totalmente diferente. Porque para mim, chegando no recinto, na qual eu não conheço, irmão Cláudio, os demais, para mim puxar uma conversa, eu vou perguntar: como que está o seu dia? Eu vou me apresentar. Só que ele faz algo diferente. Ele chama aquela mulher e diz assim: mulher, dá-me de beber. Dá-me de beber desta água. A mulher, ela olha e fala assim: olha, eu não estou entendendo. Por quê? Porque nós não temos intimidade. Nós não temos intimidade alguma. Você não sabe que nós, samaritanos, não temos intimidade com vocês, judeus? E ainda você me pede para beber água? Como que você pode pedir isso? Às vezes você pode até se perguntar: como que Jesus pode ter falado de uma forma desta? É porque ele queria quebrar um protocolo. Ele queria quebrar algo. Por quê? Porque ela mesmo diz lá na frente que aquele poço, ele é de um patriarca chamado Jacó. E o que acontece? Lá atrás, nos tempos de Jacó, não havia esta briga. Sabe por quê? Porque Jacó fora chamado Israel. E ali ele estava mostrando que Jacó e Israel eram os mesmos, um só. Então não poderia vir aquela briga, aquela contenda, aquele atrito entre eles, porque eles eram filhos do mesmo Deus. Sabe o que acontece?
Nós vemos hoje, irmãos, é uma grande dificuldade. Nós vemos uma grande dificuldade em aceitar. E ainda mais, uma grande dificuldade em perdoar. Jesus então, ele: me dê água. Ela disse: olha, nós não temos tal intimidade e você me pede para beber. Aí ele olha e diz assim: mulher, se você soubesse quem eu sou, seria contrário. Você me pediria água, mas a água que eu lhe daria é uma água que você não sentiria mais sede. Você não ia sentir mais sede. Quem sabe aquela mulher estava vendo pela visão horizontal, dizendo assim: eu não vou ter mais a sede física. Mas ele não estava trazendo para aquela mulher algo físico, nem natural. Ele estava trazendo algo espiritual. Porque aquela mulher, nós vamos acompanhar conforme os versículos, que aquela mulher, ela precisava de uma transformação, ela precisava de uma particularidade que não era física, mas espiritual. Quem sabe você veio aqui nessa noite, você já passou por tantas coisas, quem sabe você espera receber algo físico, natural, mas o que Deus tem para você nessa noite é algo espiritual, é um preenchimento daquilo que você há muito tempo tem esperado ser preenchido, tentou de muitas maneiras, mas não conseguiu. Por quê? Porque é só Cristo que pode saciar essa sede. Jesus então diz: olha, mulher, eu lhe daria esta água e você não mais necessitaria beber. Ela chega e diz assim: mas tu és maior do que Jacó, nosso pai, que bebeu e deu também de beber ao seu gado. Aí ele disse: eu vim aqui especialmente para te trazer algo que você nunca provou. Cristo está aqui nessa noite especialmente para te trazer algo que você nunca provou. Você já se alegrou de inúmeras maneiras, mas a alegria de estar na presença de Deus, irmãos. Ai, irmãos, por que você está falando dessa maneira, Dário? Irmãos, hoje, pela misericórdia de Deus, completa-se hoje 19 anos que eu desci as águas. São 19 anos que eu escolhi uma mudança para a minha vida. São 19 anos que eu escolhi provar da água do nosso Senhor. Essa mulher então, o que ela faz? Ela olha e diz assim: é isso? Ele fala: sim. Então me dê de beber dessa água. Ele diz assim: olha, mulher, traga o seu marido. Ele muda aqui, irmãos. Ele muda, ele faz algo aqui transformador. Por quê? Porque essa mulher, ela tinha certos traumas. Ela tinha traumas que não era daquele momento, mas eram traumas antigos, traumas passados, que interferiram no seu cotidiano, no seu dia a dia. O que Jesus ele tinha para falar àquela mulher era sós, era particular, era íntimo, porque quem sabe, irmãos, a intimidade que aquela mulher estava esperando, só Deus poderia proporcionar. Ela diz assim: não tenho marido. Jesus disse, dissestes bem. No original é: disse
verdadeiramente o que é correto. Jesus olha para ela e diz: verdade, porque tivesse 5 e o que tens não é teu. Aquela mulher arregala os olhos, sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus fala no nosso íntimo, Ele nos revela particularidades que só nós sabemos. Porque Jesus não é aquele que quando ouve algo, Ele conta, Ele sai contando, não. Ele guarda e Ele soluciona, Ele resolve. Ela chega então, olha, arregala os seus olhos, porque eu me sinto, neste momento, observando como aquela mulher. Porque se é algo que é me revelado desta maneira, meus olhos com certeza iam ficar espantados, porque era uma particularidade dela. E Jesus disse: verdade, tivesse 5, mas o que tens não é teu. Eu não quero aqui entrar, irmãos, em pormenores de quem eram aqueles homens, ou quem era aquele 6º homem. O que eu quero dizer é que Jesus estava ali para curar um trauma. Jesus estava ali para satisfazer algo que aquela mulher estava esperando. Jesus estava ali para transformar aquela vida. A mulher diz assim: tu és então profeta? Mas só que tem uma coisa, irmãos, é o que eu quero falar. Não há profeta acima de Cristo Jesus. Só que ele não queria se revelar àquela mulher como um profeta. Ele não queria se revelar àquela mulher como um profeta. Por mais que ele revelasse a sua particularidade, ele não queria se revelar como um profeta. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele pergunta para os seus discípulos: o que dizem de mim? O que dizem quem eu sou? E alguns dos discípulos dizem assim: olha, Jesus, dizem que tu és profeta, dizem que tu és Isaías, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és Elias. Só que Pedro revela algo ainda mais íntimo. Pedro olha, observa e diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Muitos estão atrás de Jesus como um profeta. Muitos querem somente a Jesus como um profeta. Só que Jesus é acima de um profeta. Jesus é acima. Por quê? Porque ele, além de ser profeta, ele também é o Salvador. Ele é aquele que tem o poder para salvar. E Jesus não queria se revelar somente como um profeta. Jesus queria se revelar como aquele na qual saciaria a necessidade daquela mulher. Então Jesus, ele diz o quê? Ei, olha, eu sou mais. E ela faz uma pergunta a Jesus. O que ela faz? Ela chega para Jesus e diz assim: eu sei que tu és profeta, e eu quero perguntar: os nossos pais adoram nos montes, mas os judeus diz que era para adorar em Jerusalém. Aonde nós vamos adorar? Aonde que nós vamos adorar? Ela fez uma pergunta para Jesus, até um tanto capciosa. Por quê? Porque ele estava junto de uma samaritana, e ela saberia qual poderia ser a resposta dele. Então Jesus, coisa que ele não tinha revelado ainda aos seus discípulos, mesmo os discípulos vendo, transformando água em vinho, mesmo os discípulos vendo uma pesca maravilhosa, mas Jesus revela àquela mulher algo grandioso, algo que ele ainda não tinha revelado àquele que estava com ele, ao seu lado. Sabe por quê, irmãos?
Porque uma coisa é você mostrar intimidade quando você está perto da multidão. A outra coisa é você mostrar intimidade quando você está dentro do teu quarto. Porque muitas das vezes revelar a intimidade, irmãos, perto da multidão pode constranger, mas quando está dentro do quarto, aí o negócio lá é diferente. Ali é entrega total. Ali é como está escrito: pega, entra no quarto, fecha a porta, ore ao Pai que está em secreto, e Ele vai responder. O que eu tenho para você nessa noite é que há resposta de Deus para a tua vida, a resposta de Deus para a tua necessidade, a resposta de Deus para aquilo que você tanto almeja. Então Jesus, ele no capítulo de número 4, no versículo de número 20, diz assim: nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o ponto. Aguarde. Eu meditando nessa palavra, irmãos, eu vi algo aqui maravilhoso. Porque Jesus, ele se apresenta, a mulher tem de pôr profeta, ele quer e se apresenta como maior do que um profeta, um salvador. Por que isso? Porque ele diz o seguinte: vós adorareis ao que não sabeis, nós adoramos ao que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim. Irmãos, essa mulher era samaritana. Essa mulher era conhecedora da palavra. Essa mulher, ela tinha pleno conhecimento daquilo que era antes. E todas as vezes que se referia a Deus, se referia-se numa forma como o Yahvé, o poderoso. Só que Jesus, ele não traz aquela mulher e fala assim: ó, vocês vão adorar, nós vamos adorar, todos vão adorar a Yahvé. Ela não diz no texto original isso. Jesus, ele muda, eu disse que Jesus, ele muda um protocolo. Porque agora, ao invés de ele apresentar a Deus Pai como Yahvé, ele o apresenta como o Pai remidor, o Pai amoroso, o Pai todo-poderoso. Jesus poderia dizer assim: olha, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Mas ele te chama para uma particularidade e diz: filho, eu vou te mostrar quem verdadeiramente tu há de adorar. Você vai adorar ao Pai. Muitas pessoas, irmãos, não sabem o que significa o termo Pai. Eu só quero dizer aqui: provedor, auxiliador, ajudador, pleno. O que ele faz aqui, ele diz assim: agora o véu se rasgou, o véu ele está partido. Ele está dizendo aqui nessa noite: você tem toda a liberdade de dizer como está escrito na oração exemplo e protótipo para todos nós. Diz assim:
Deus nosso que estás no céu. Como que diz? Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Deus, aleluia, Ele quer que nós o chamemos de Pai. Ele quer que nós tenhamos a intimidade como filhos. Quantos aqui são pai? Eu vou pegar ali o Valdir. Valdir, se o Felipe te chamasse e falasse assim: ei Valdir, como que você se sente? Irmão Eduardo, se o Dudu chegasse e falasse assim: e aí Eduardão, tranquilo? Mas nós somos condicionados como pai aos nossos filhos chegarem e dizer assim: pai. Aos nossos filhos chegarem e dizer assim: ó, papai, eu te amo. Papai, como é bom estar na tua presença. Papai, como é maravilhoso ter a segurança ao teu lado. É muito difícil, irmãos. Se o meu filho, ele chegar e falar assim: Dário, eu vou me sentir constrangido. E você está entendendo que o nosso Senhor, Ele quer de nós, Ele quer que nós tenhamos essa proximidade em dizer assim: oh Pai, Pai maravilhoso, por mais que eu errei, o Senhor como Pai é misericordioso para perdoar. Jesus, Ele está abrindo aqui uma oportunidade para aquela mulher. Jesus, Ele está mostrando para aquela mulher, aleluia, qual a necessidade nós temos. Eu não sei como que foi o teu dia, eu não sei como que foi a tua semana, eu não sei como tem sido o teu cotidiano. Quem sabe, irmão, quem sabe, minha irmã, você, quando se fala de paternidade, você acaba sentindo algo. Quem sabe, quando se fala de paternidade, você se tranca, se fecha. Você se introverte. Por quê? Porque Jesus, Ele mostrou um trauma para aquela mulher. Ele disse assim: olha, tivesse 5, hoje o que você tem não é teu. E quem sabe aquela mulher, ela poderia dizer e ter pensado: agora vai me ser revelado os meus traumas. Mas Jesus não estava para lançar a face daquela mulher. Jesus estava ali para lhe dar conforto a ela, e para aquilo que ela estava necessitando fosse suprido. Jesus está falando: seja mais íntimo. Lembra de Abraão? Abraão, quando ele estava lá no capítulo de número 22, quem sabe ele foi até o quarto de Isaac, olhou, deu um beijinho na sua testa e disse: é a minha promessa. Quem sabe ele se voltou, dobrou o seu joelho, levantou as mãos e disse: eu te agradeço, Senhor, porque a promessa me foi cumprida. E naquele momento ele ouve uma voz, e a voz diz assim: Abraão, eu vou te mostrar um lugar, e você vai para aquele lugar aonde eu te mostrarei. E você leva o teu filho contigo. Quem sabe Abraão, que há muito tempo não tinha sacrificado a Deus, quem sabe ele ali no seu coração disse: olha a oportunidade que eu tenho de levar o meu filho para me mostrar a ele como que se sacrifica o Senhor.
E aí Deus diz assim: Abraão, você vai levar Isaque contigo, teu único filho, a quem tu amas. E você vai sacrificá-lo a mim. Abraão, ele poderia ali criar inúmeras desculpas e dizer: não, Senhor, jamais vou fazer isso, aquilo que o Senhor me deu, eu jamais vou fazer. Só que Abraão, ele foi obediente. E ele chegando e levando o teu filho até um certo lugar, junto com os servos, ele diz assim: nós vamos subir lá ao monte, nós vamos adorar. Irei eu e ele, somente eu e ele. E a palavra, irmãos, ela diz que quando ele fala eu vou, nós vamos e nós retornaremos após adorar. Abraão sobe no monte, prepara tudo para o holocausto. Isaque está com ele a lenha, o cutelo e o fogo na mão de Abraão. Preparou tudo. Isaque diz: pai, eu estou vendo a lenha, o cutelo e o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro para ser imolado. Abraão então ali, ele profere uma palavra e diz assim: Deus proverá para si um cordeiro. Quando Abraão pega o cutelo, eu, irmãos, não imagino como estava o coração, mas eu imagino a cena. Quem sabe ele, com a lágrima nos olhos, ele prepara e ele ouve uma voz, diz: Abraão, Abraão, não fazes tal coisa. Agora eu sei que tu serve. Abraão, ele tira, quando ele olha, ele vê um animal provido por Deus para ser sacrificado. Deus, como foi dito aqui, Deus dos altos céus, Ele como um Pai maravilhoso, Ele olha e vê o seu único filho sendo crucificado. Quem sabe ele olhou naquele momento e ele disse: meu filho está sendo crucificado. Quem sabe ali ele, como um pai, ele pode ter se sentido de uma forma, irmãos, como eu me senti inúmeras vezes, quando eu vi o meu filho passando por processo de quimioterapia, radioterapia. Só que ele viu que através daquele sacrifício, outros filhos iriam nascer. Eu quero dizer que através de muitos dos teus sacrifícios, outros filhos nascerão para o nosso Pai Celestial. Se coloque de pé. Nós falamos aqui de intimidade. Aquela mulher, ela ouviu algo. Ela ouviu Jesus dizendo: eu sou o Cristo. Ela ouviu Jesus dizendo: nós iremos adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque aos tais o Pai assim procura.
Você saiu da sua casa, você chegou neste lugar, e quem sabe você pensou: o que darei eu ao Senhor? O que eu vou dar ao Senhor nesta noite? Você tem nessa noite para dar a sua vida, o seu corpo. Você tem nesta noite a oportunidade de se dar. Nessa noite você tem a oportunidade, quem sabe você jamais falou: Pai. Jó, ele disse assim: eu conhecia o Senhor somente por ouvir, mas agora eu o conheço. Você ouvia falar, mas agora você tem a certeza que tem um Pai que te ama, que não se esquece de você, que é um bom Pai, que te chama para intimidade, que te chama para estar do lado dele, porque nós não temos mais o espírito da escravidão, mas nós temos a intimidade em dizer: Abba, Pai. Abba significa Pai. Então você pode chegar diante de Deus e dizer: Papai. Você tem a intimidade de chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu estou aqui. Aquele jovem na qual descreve a palavra de Deus, que havia deixado o seu pai, pego a sua herança, vivido uma vida totalmente desregrada, mas um certo dia ele diz assim: nem os servos do meu pai se alimentam como eu estou me alimentando. Porque ali ele estava a ponto de comer a comida dos porcos. E ele assenta no seu coração e diz assim: olha, eu vou retornar à casa do meu pai, mas lá eu não quero mais ser chamado de filho. Então ele vai, volta, e quando ele se depara diante do seu pai, quem sabe ele esperaria, quem sabe ele poderia esperar diversas formas, mas a forma que ele foi recebido pelo seu pai o surpreendeu.